Vivemos em um mundo onde a pressão social muitas vezes nos impede de revelar quem realmente somos por dentro. É como se tivéssemos que manter uma fachada externa para nos encaixarmos na multidão. No entanto, isso pode nos tornar suscetíveis a permitir que qualquer pessoa que nos irrite tenha controle sobre nós. É crucial lembrar que a calma interior é uma poderosa ferramenta, assim como encarar as situações de frente e compreendê-las em sua essência. Ao acordar todas as manhãs, é valioso reconhecer o privilégio da vida e da capacidade de pensar, sentir, desfrutar e amar. A realidade é que temos controle sobre nossos próprios pensamentos e mentes, não sobre os eventos externos que acontecem ao nosso redor. Encontrar força significa entender essa distinção. Sofrer além do necessário é um fardo que muitas vezes carregamos desnecessariamente. É como se fôssemos desafiados pelas ondas do mar, mas a verdadeira sabedoria está em ser como a falésia que, mesmo enfrentando a fúria das águas, mantém sua firmeza. Há uma sabedoria natural na maneira como a natureza nos deu uma língua para falar, mas 2 ouvidos para ouvir, permitindo-nos aprender o dobro do que compartilhamos. Muitos de nós somos cuidadosos ao proteger nossos bens materiais, mas paradoxalmente desperdiçamos tempo, o único recurso que é verdadeiramente precioso e que não podemos recuperar. Cada dia oferece a oportunidade de começar de novo, quase como se fosse uma vida separada encapsulada em um único ciclo solar. Se buscamos mudança e queremos evitar as angústias que nos perturbam, não é uma mudança física de ambiente que precisamos, mas uma transformação interna e pessoal. Muitas vezes, só percebemos o quão dispensáveis são muitas coisas quando conseguimos viver sem elas. Utilizamos objetos e recursos não por necessidade real, mas simplesmente porque os temos ao nosso alcance. Sem um objetivo claro em mente, é como se estivéssemos navegando sem direção. A opinião dos outros frequentemente nos afeta mais do que gostaríamos de admitir, mesmo que inconscientemente nos amemos mais do que a qualquer outra pessoa. A verdadeira virtude é enfrentar adversidades com dignidade, mesmo quando o amargor parece tentar se instalar. O verdadeiro domínio e conquista do mundo começa quando conseguimos nos dominar. É um desperdício discutir interminavelmente sobre o que é ser uma pessoa boa. A verdadeira sabedoria está em se tornar essa pessoa. A qualidade da nossa mente é determinada pelo que escolhemos pensar. Agir somente quando estamos certos e falar apenas a verdade são princípios fundamentais a serem seguidos. A importância não reside no que nos acontece, mas sim na maneira como reagimos diante das situações. Devemos lembrar que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato absoluto, e que tudo o que vemos é uma perspectiva, não necessariamente a verdade incontestável. A sorte, muitas vezes, é o resultado da preparação encontrando a oportunidade. A verdadeira pobreza não está naquele que possui pouco, mas sim naquele que incessantemente deseja mais do que tem. O autoconhecimento é o ponto de partida para a sabedoria genuína. As dificuldades enfrentadas na vida revelam o tipo de pessoa que somos destinados a ser. Em certos momentos, podemos sentir que estamos em toda parte e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. A inevitabilidade da morte é uma realidade que enfrentamos, e a única atitude sensata é encará-la com um sorriso no rosto. Quanto mais valorizamos aquilo que está além do nosso controle, menos controle de fato exercemos sobre nossas vidas. A única constante é a mudança. O verdadeiro valor de uma pessoa está ligado ao que ela considera valioso. A busca pela melhoria muitas vezes requer que estejamos dispostos a sermos vistos como tolos ou estúpidos, mas é um caminho essencial para o progresso pessoal. A raiva, se não for controlada, pode ser mais prejudicial para nós mesmos do que a própria lesão que a desencadeou. A sabedoria não é um mero acaso, mas algo que é cultivado ao longo do tempo. A coragem é a chave para a liberdade. As mágoas e ofensas que sentimos tendem a desaparecer com o tempo. Aqueles que estão prontos são conduzidos pelo destino, enquanto os relutantes são arrastados por ele. Nossas ações no presente ecoam na eternidade. Aguardar pela vida é, na verdade, vê-la passar diante de nós. Aqueles que buscam constantemente melhorar nunca se veem sem tempo. É crucial reconhecer o poder interior que todos possuímos, algo mais poderoso e milagroso do que as circunstâncias externas que muitas vezes nos afetam e nos manipulam como marionetes. A verdadeira riqueza não está na acumulação de posses,
mas na capacidade de reduzir nossos desejos ao essencial. O silêncio muitas vezes é mais eloquente do que palavras em excesso. Se falarmos, que seja apenas o necessário com poucas e significativas palavras. A crueldade, em sua essência, brota da fraqueza interior. Alcançar a grandeza é trilhar um caminho árduo e desafiador. Viver cada ato como se fosse o último confere um significado e uma intensidade especiais à existência. O que pode acontecer a qualquer momento pode ocorrer hoje. Por isso, a importância de viver plenamente o presente. A verdadeira filosofia não está somente nas palavras, mas em vivenciá-la, incorporá-la na própria essência. O que parece difícil para nós não é necessariamente impossível para os demais. É uma questão de perspectiva. A liberdade não está na satisfação dos desejos, mas na ausência desses desejos. As circunstâncias não definem um indivíduo, apenas revelam quem ele é. O verdadeiro temor não é a morte em si, mas sim viver uma vida sem significado. Escolher se associar apenas a pessoas que nos elevam, cuja presença desperta o melhor que temos, é fundamental. A existência humana tem como base o bem mútuo, seja ensinando ou aprendendo a tolerância. Uma situação pode arruinar nossas vidas apenas se comprometer nosso caráter. Caso contrário, não tem o poder de nos prejudicar, nem interna nem externamente. A felicidade reside na qualidade dos nossos pensamentos. O domínio da leitura e da escrita demanda um mestre, mas a verdadeira maestria está na própria vida. Aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro, vivem uma vida curta e ansiosa. A tolerância com os outros deve ser acompanhada de rigorosidade consigo mesmo. Cada dia é um recurso finito. Utilizá-lo para iluminar a alma com o sol é crucial. Caso contrário, o sol se põe, levando consigo as oportunidades não aproveitadas. A melhor forma de vingança é ser diferente daquele que causou o dano, não se deixar moldar pela maldade alheia. Há momentos em que viver exige uma grande dose de coragem. Não é que tenhamos uma quantidade limitada de tempo, mas sim que muitas vezes o desperdiçamos sem perceber. Aquilo que acontece ocorre da maneira como deveria ser, algo que se pode notar quando se observa atentamente. A nossa vida é moldada pela natureza dos nossos pensamentos. As consequências da raiva muitas vezes são mais graves do que as próprias causas. Aquele que teme a morte jamais se entregará a atos que condizem com a verdadeira vivacidade da existência. Vivemos apenas no momento presente. Tudo o mais se encontra no passado ou no desconhecido. O progresso não é um resultado de sorte ou acaso, mas sim do trabalho constante sobre si mesmo, dia após dia. Nas refeições, é crucial lembrar-se de que hospedamos dois convidados: o corpo e a alma. Enquanto o que damos ao corpo será logo dissipado, o que oferecemos à alma permanecerá conosco eternamente. Não podemos ter tudo o que desejamos, porém está ao nosso alcance não desejar o que não possuímos e usufruir alegremente do que temos. Se aquilo que possuímos parece insuficiente, mesmo tendo o mundo a nossos pés, permaneceremos na miséria. O verdadeiro poder reside naquele que tem controle sobre si mesmo. As dificuldades fortalecem a mente, da mesma forma que o trabalho fortalece o corpo. A vida é como uma história. Não é o quão longa ela é que importa, mas sim a sua qualidade. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta para a raiva. Concordo. Mas é importante notar que, assim como a natureza impôs limites ao comer e ao beber, também impôs limites à capacidade de concordar. Em nenhum outro lugar o ser humano pode encontrar um refúgio mais silencioso e sereno do que em sua própria alma. Aquele que causou dano a você pode ter sido mais forte ou mais fraco. Se mais fraco, considere poupar. Se mais forte, poupe a si mesmo. Os obstáculos que enfrentamos em nosso caminho podem, surpreendentemente, se tornar o próprio caminho. Desejar ser virtuoso faz parte do processo de se tornar virtuoso. Receber sem arrogância e liberar sem luta são atitudes de grandeza. Nada grandioso é criado instantaneamente, assim como um cacho de uvas ou figos. Se me pedir para cultivar uma figueira, diria que isso exige tempo. Primeiro ela precisa florescer, depois frutificar e amadurecer. Frequentemente sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade concreta. Nenhum de nós pode escapar do seu destino. O verdadeiro questionamento é: como podemos viver da melhor forma o tempo que nos resta? O futuro é incerto, então viva no presente. Todo novo começo emerge do término de algo anterior. No entanto,
A vida é curta e ansiosa para aqueles que negligenciam o passado, ignoram o presente e temem o futuro. Não é pelos eventos em si que sofremos, mas pelo modo como os interpretamos. É nossa atitude em relação a acontecimentos que podemos controlar, não os eventos em si mesmos. Nada é inerentemente calamitoso, inclusive a morte, que só se torna terrível se a temermos. Se alguém fala algo negativo sobre você e é verdade, corrija-se. Se for uma mentira, ria disso. Mantenha-se firme no que é moralmente superior, independentemente das opiniões e ações alheias. Permaneça fiel às suas aspirações genuínas, não importa o que aconteça ao seu redor. Mantenha-se focado no presente. Ninguém é verdadeiramente livre se não tem domínio sobre si mesmo. Pouco é necessário para uma vida feliz, pois tudo está intrinsecamente ligado à maneira como pensamos. A harmonia com a natureza é a chave para nunca se sentir pobre, enquanto viver de acordo com a opinião dos outros nos impede de alcançar a verdadeira riqueza. Aprender a ser indiferente ao que não importa é uma virtude. As maiores bênçãos da humanidade residem dentro de nós e estão ao nosso alcance. A sabedoria está em ser grato pelo que se tem, sem desejar excessivamente o que não se possui. Frequentemente preocupamo-nos mais com ansiedades imaginadas sobre problemas reais do que com os problemas em si. Pessoas menores culpam outros, pessoas comuns culpam a si mesmas, mas os sábios veem toda a culpa como um equívoco. Respeitar o passado enquanto mantemos a mente aberta para o futuro é crucial. A vida que temos não é necessariamente curta. É como a vivemos que a torna assim. Não somos desprovidos, mas frequentemente desperdiçamos o que temos. Manter a calma e a serenidade, independentemente do que a vida nos reserva, é uma sabedoria a ser cultivada. Lembrar que estamos hospedando dois convidados, o corpo e a alma, e compreender que o que oferecemos ao corpo logo se esvai, enquanto o que nutrimos na alma perdura. Ninguém tem o poder de ter tudo o que deseja, mas está ao nosso alcance não desejar o que não temos e apreciar plenamente o que possuímos. Se você chegou até aqui, significa que segue um caminho oposto ao da manada, e para nós será sempre uma honra contar com sua presença em nosso canal. Se este conteúdo de alguma forma ressoou positivamente em seu ser, deixe um like e se inscreva no canal para que possamos ter a noção da relevância de nosso trabalho. Algo muito importante também seria aprender com sua opinião e experiência de vida, portanto deixe uma mensagem na seção de comentário logo abaixo. Obrigado. Até breve.